As maiores curiosidades do mundo que pouca gente conhece. Fizemos a lista com fatos curiosos que quase ninguém sabe. A curiosidade sobre ciência, histórias, animais e até sobre o Brasil. Basta examinar com atenção a realidade à nossa volta para identificarmos inúmeros eventos interessantes. Ora, o mundo é curioso e adoramos conhecê-lo cada vez mais. Há mais de um século, os cadernos de Marie Curie continuam radioativos. Os cadernos da cientista Marie Curie, responsável pela descoberta dos elementos químicos polônio e rádio, ainda são radioativos. O longo período de exposição à radioatividade foi fatal para Marie Curie, e mesmo mais de um século depois dos experimentos, os cadernos que ela usava continuam altamente perigosos. Somos povoados por bactérias. Existem mais bactérias no seu organismo do que pessoas em toda a face da Terra. Há aproximadamente 100 trilhões delas vivendo no seu corpo. As pegadas dos astronautas ainda estão na Lua. Décadas depois do programa Apollo, ainda é possível seguir os passos dos astronautas que pisaram na Lua. Isso porque na Lua não há atmosfera, portanto, não existe a possibilidade de ocorrer erosão pelo vento ou pela chuva. As bandeiras dos Estados Unidos também estão lá. Fotos tiradas em 2009 pelo orbitador de reconhecimento lunar LRO, uma sonda enviada pela NASA para monitorar a Lua, provam que as 6 bandeiras deixadas por astronautas norte-americanos entre 1969 e 1975 continuam lá, mas devido à ação dos raios ultravioleta estão completamente desbotadas. Somos o vazio. Temos cerca de 7 octilhões de átomos no nosso corpo. Cada átomo, a unidade básica da matéria, contém um núcleo maciço e denso, rodeado por elétrons. Acontece que o núcleo é bem pequeno em relação ao tamanho do átomo. Por exemplo, se o núcleo fosse do tamanho de uma bola de tênis, os elétrons estariam a 500 metros de distância dele. Assim, a maior parte de um átomo é espaço vazio. O cérebro de Einstein ainda está entre nós. O cérebro de Albert Einstein, 1879 a 1955, o maior físico de todos os tempos, não pareceu. Ele se mantém conservado até hoje numa solução de etanol e álcool etílico. Cientistas estudaram o órgão a fim de encontrar explicações para a genialidade de Einstein, mas até hoje nada de especial foi descoberto. Proporção entre vivos e mortos. O número de pessoas vivas hoje representa 6,5% do número de pessoas que já nasceram desde que o ser humano existe. A estimativa é do Instituto de Pesquisa Privado Population Reference Bureau, segundo o qual 108 bilhões de pessoas já nasceram desde que surgiu o primeiro indivíduo da nossa espécie há aproximadamente 350 mil anos. Não foram escravos que construíram as pirâmides do Egito, diferente do que muita gente pensa. Não foram escravos que construíram as pirâmides do Egito, mas camponeses recrutados para trabalhar em obras públicas. Além da fé na divindade do faraó, o que motivava essas pessoas eram pequenas recompensas como comida e bebida. A maior cidade fantasma do mundo. A maior cidade fantasma do mundo fica na Ucrânia, Pripyat, que já teve quase 50 mil habitantes. Hoje está completamente abandonada. Isso se deve ao medo que as pessoas têm de se arriscar pelo local onde ocorreu o mais grave acidente nuclear da história, o desastre de Chernobyl, ocorrido em 26 de abril de 1986. É proibido fumar. Em 22 de janeiro de 1908, uma mulher foi presa em flagrante em Nova York por fumar em público. Na época, a lei Sullivan, baseada no princípio de que o cigarro era imoral, proibia mulheres de fumar em espaço público. Kate Mulcahy foi levada ao tribunal e teve de pagar $5 para ser solta, o equivalente a $150 em 2020. Um escritor previu o naufrágio do Titanic. Dizer que ele previu é um exagero, daí as aspas, mas as coincidências são tão grandes que chegam a assustar.
em 1898, portanto 14 anos antes do famoso naufrágio, Morgan Robertson publicou o livro que narra a história do navio Titã, que afundou após colidir com um iceberg. Outras duas coincidências impressionantes: o sobrenome do Capitão Smith é o mesmo na realidade e na ficção. Além disso, ambos os naufrágios ocorreram em abril. O animal mais venenoso do mundo é um caracol. Estranho, não é mesmo? Quando se trata de animais venenosos, pensamos em cobras, aranhas, escorpiões, mas os bichos que têm o veneno mais potente do mundo é o caracol do cone, Conus geographus, que habita a costa australiana. A boa notícia para nós é que os acidentes são muito raros. As formigas vão dominar o mundo, ou já dominaram. Elas estão por toda parte e supera de longe a população humana. Somos 8 bilhões, elas cerca de 10 mil trilhões. Se juntarmos todas as formigas da Terra e as colocarmos sobre uma balança, seu peso seria quase igual ou até superior ao peso de todos os seres humanos vivos. Maior acidente radiológico da história aconteceu no Brasil. O maior acidente radioativo da história, ocorrido fora de instalações industriais, aconteceu em Goiânia, em setembro de 1987. O que provocou esse acidente foi o manuseio indevido de uma fonte radioativa de Césio-137, abandonada. Ao todo, 6.500 pessoas foram contaminadas, sendo que 4 morreram. Vulcão Amazonas, o mais antigo do mundo. Acredite se quiser, o vulcão mais antigo do mundo fica no Brasil. O vulcão Amazonas foi descoberto no ano de 2002 e fica na região de Uatumã, no Pará, tendo nada menos que 1,9 bilhões de anos. Mas pode ficar tranquilo, esse vulcão não está ativo há muito tempo. Ei, se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E a gente se vê no próximo vídeo.